Oiê, meu nome é Sabrina Betém e nós estamos no nosso dia 263 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Daniel, capítulos de número 4 ao 6, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos? Capítulo de número 4 de Daniel diz assim: O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e língua que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou quando eu estava na minha cama. Os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, expedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelasse a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encarregadores, os caldeus e os feiticeiros. Os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, o chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Essas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos. E todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo que descia do céu, gritando em alta voz: derrubem a árvore, cortem os seus ramos e arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco com as raízes deixe na terra, amarrando com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que este toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. Que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até os humildes dos homens. Esse foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam,
e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresce e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra e em cujos ramos as aves do céu faziam morada? Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chegou até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, e descia do céu, e que dizia: corte e destrua a árvore, mas deixe o toco com as raízes na terra amarrados com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja para os animais selvagens, até que passem sobre estes 7 tempos. Essa é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor, ó Rei. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. O Senhor comerá capim, como os bois, será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isso significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceite meu conselho, abandone seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua iniquidade se prolongue, sua tranquilidade se prolongue. Tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real na cidade da Babilônia, o rei disse: Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: A você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. Você comerá capim, como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras de aves. Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Neste tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, agradeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Capítulo de número 5 agora. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho,
mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usasse para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e as concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caída do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei sua interpretação. Com isso, o rei Belsazar ficou muito perturbado e seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes o reino estavam perplexos. A rainha-mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala de banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que seus pensamentos o perturbem. Não fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos dos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E o seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, que constituiu chefe de magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome Belsazar, se acharam espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você e que você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na esperança do rei: sim, senhor, pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu
deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e quem queria deixar com vida. Exaltava uns humilhados e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como o boi, que o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levou contra o Senhor no céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, e as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvor aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, para que não ouvem e não sentem nada. Mas o Senhor não deu glória ao Deus em cuja mão está a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isso: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, Deus, contou os dias de seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Peres, o reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que ele pusesse uma corrente de ouro no pescoço, que proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto, e Dário, o medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Agora o capítulo de número 6, nosso último capítulo, é um pouquinho grande, mas vai valer a pena. Passagem bem conhecida de Daniel, né, na Cova dos Leões. Então, o capítulo de número 6 de Daniel vai dizer assim: Dário decidiu construir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, os quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deveriam prestar contas, para que o reino não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma para ele, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar este Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei de Deus que ele adora.
Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos com o rei e disseram que o rei Dário viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os profetas, os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem que não ao senhor rei, que seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sanciona o interdito e assim o documento para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não poderá ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu nome. Então, aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Apresentaram o rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um decreto ordenando que no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer deus ou qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor segundo a lei dos medos e dos persas, que não podem ser revogada. Então eles disseram ao rei: este Daniel, que os oráculos de Judá, que é dos exilados de Judá, fez pouco caso do Senhor, ó rei, e no interdito que o Senhor assinou, 3 vezes por dia ele faz as suas orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve, continuamente, que ele o livre. Foi trazido uma pedra a ela, foram colocadas sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Deus. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei levantou e foi depressa à cova de leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel em voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões,
para que não fizessem mal algum. Portanto, foi considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra. Que paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o servo vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livrará ele livra, salva e efetiza. Ele livra, salva e faz sinais de maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!